de chuva está atrasando o plantio aqui no Rio Grande do Sul, responsável por 70% da produção nacional. Além disso, fenômenos climáticos também prejudicaram a colheita na Índia. O país, que é o segundo maior produtor do mundo, suspendeu as exportações do grão. Esse movimento da Índia, ele acaba prejudicando os demais mercados, o mercado brasileiro, na medida que tem menos arroz para o restante do mundo, o consumidor brasileiro acaba pagando também muito mais por esse produto. Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus seja convosco. Venho através deste conteúdo alertar os amados irmãos sobre o que está acontecendo no mundo. Neste conteúdo, venho alertar a todos a respeito da fome que aproxima. É isto mesmo que você ouviu, a palavra de Deus já nos alertava sobre épocas sombrias que haveria sobre a humanidade por causa do pecado. A ganância tomou de conta dos corações dos homens. Neste conteúdo irei abordar um risco real de fome em 2024, é isto mesmo que você ouviu, preste bem atenção no que eu vou falar neste conteúdo. Aproveite e deixe o seu like para eu saber se vocês estão curtindo os vídeos. Deixe seu comentário e me conta o que você quer ver aqui no canal nesse ano de 2024, lembrando que tem que ser assuntos que têm a ver com a palavra de Deus. Não esqueça de se inscrever. Meus amados irmãos, estamos passando por um momento de crise no nosso país e no mundo. Hoje iremos falar sobre a fome que já se aproxima em 2024. Com os conflitos e as mudanças climáticas causadas pelo homem, temos visto cada dia mais o básico para sobreviver, indo embora de vez, como a paz, a união entre as pessoas, a falta de amor no meio dos povos, comida em abundância, falta de saúde, tanto mental, física e espiritual, tudo isso está se perdendo na Terra. A fome já chegou em 700 milhões de pessoas. Isto já é quase que meio que 10% das pessoas no mundo, né? Porém, isto pode agravar ainda mais este ano. Meus irmãos, veja que este ano realmente pode acontecer o ano da fome para muitas pessoas. Talvez os irmãos não estejam ligados quanto a isso. Vi pessoas comentando, sobre este cenário e falando que Deus vai dar escape, que Deus não vai permitir que isto aconteça com o povo dele. E eu concordo plenamente com as pessoas que têm falado isso. Porém, aquelas que têm dado atenção à palavra de Deus. Porque nada acontece na terra sem que antes Deus avise. Deus envia os profetas. E a maior profecia de todos é a palavra de Deus, meus irmãos, que está acima de qualquer profeta. É a palavra de Deus, está acima de qualquer outra profecia, porque é a própria palavra de Deus, vindo do próprio Deus. Então veja que a palavra de Deus já nos alerta sobre a fome, sobre o que viria a acontecer. Então, já sabendo destas coisas, temos que nos antecipar às catástrofes, aos eventos. Porque Deus já tem nos alertado. É a mesma coisa quando alguém chega e te alerta, não vai por este caminho, porque este caminho é perigoso. E você não dando ouvido, vá por aquele caminho e com a ironia do destino acontece o mal com você. E aí às vezes a pessoa se pergunta, por que isso aconteceu comigo? Mas você foi alertado sobre o que viria. Mesmo você sendo um servo de Deus, mesmo você sendo uma pessoa que ora, que jejua, que busca a Deus, que é uma pessoa de coração íntegro, mas se não der ouvido à palavra de Deus, meus amados irmãos, você pode entrar em grandes problemas, como aconteceu com várias pessoas na palavra de Deus que não deram crédito. Então veja que Deus já vem alertando a igreja. Já tem países que já travaram as suas exportações de trigo, meus irmãos, de arroz, de feijão, o básico no prato dos seus patriotas. A Índia já bloqueou, a Tailândia já bloqueou as exportações de trigo. A China continua ainda produzindo, mas a China ela compra mais do que exporta. Ela compra muito, ela estoca muito alimento, a China, porque é 1 bilhão e 300 milhões de pessoas que moram naquele país. Então veja que algo está vindo lá na Ucrânia, que é 30% ali da região, quem alimenta aquela região ali
é a Ucrânia, 30% da Europa, ali da Ásia Menor, da Rússia, 40% que é de exportação, é responsável por 40% de exportação mundial, a Índia. Ela exporta 40%, inclusive o Brasil recebe exportação dela. Veja que tudo isso está acontecido. A Índia travou então cerca de 40% do arroz, do nosso trigo, do nosso feijão, ou seja, já está faltando. Se já tem 700 milhões de pessoas passando fome, meus irmãos, com isso vai se agravar muito mais, vai duplicar, triplicar, quadriplicar, ou só Deus sabe em que estado pode entrar. Portanto, façam os seus estoques, meus irmãos. Estoque só seja como aquelas mulheres prudentes que a palavra de Deus fala. Não seja como as inércias, seja como as prudentes que guardaram azeite. E quando o noivo veio, elas estavam preparadas para a vinda do noivo. Já aquelas outras que não estava prudente, que eram as inércias, foram buscar azeite depois que já estava acabando o seu estoque de azeite. E quando retornou, o noivo já tinha buscado. Nós, cristãos, temos que nos precaver antes que as coisas aconteçam. Porque até mesmo os ímpios, mesmo eles não crendo em Deus, eles ouvem e dão ouvido ao que fala, ao que falam, ao que o povo fala por aí, reverberam por aí. Veja que os próprios ímpios consultam a palavra de Deus e veja que eles têm visto o que tem acontecido. Os grandes bilionários, como aquele rapaz, dono do Facebook, mandou fazer um bunker de 1,3 bilhão de reais, um bunker com tudo lá, não sei quantos anos lá, que produz luz, alimento, água, tem um bunker completo para ele e sua família. Ele, a sua esposa, seus filhos. Então veja que ele já está garantindo, né? O que já está vindo no mundo aí vai ser algo gigante, meus irmãos, né? Sabemos que nós temos a promessa de que Jesus vai buscar o seu povo, vai buscar a sua igreja. Mas até lá, nós vamos passar por um momento de crise no planeta, para que Deus possa provar os dele. E nesse momento, nós também estaremos no meio dessa confusão. Quantos cristãos estão no meio da Ucrânia? Quantos cristãos lá foram afetados lá em Israel, meus irmãos? Seus familiares foram perdidos, sequestrados, mortos. Quantas pessoas na faixa de Gaza, talvez ali, algumas pessoas conhecem o Evangelho de Cristo e todos estão lá padecendo problemas. Todos estão lá sofrendo as consequências da guerra. Então, não fique nessa história de que não vamos sofrer. Todos nós sofremos com a guerra, com a fome, com a destruição. Algumas pessoas menos, outras mais. Mas veja que, Rio Grande do Sul concentra 70% do cultivo nacional. Enfrentou forte estiagem, meu irmão, nessa região oeste do estado. 70% do nosso consumo interno vem deste lugar e lá está uma estiagem danada. Lá em Uruguaiana, município que mais produz arroz no país, teve uma das piores secas em 40 anos, irmãos. Veja o que está acontecendo. Como se já bastasse a epidemia, a pandemia, guerras, fomes, agora a alimentação sendo prejudicada. Paraguai, que abastece Brasil, meu irmão, teve parte das plantações sofrendo com as enchentes que estão ocorrendo por causa das mudanças climáticas causadas pelo homem. Brasil, meus irmãos, produz 10 milhões de toneladas, porém nós aqui consumimos 11 milhões. Neste mês de fevereiro até abril é o tempo da janela que começa a vir a nova colheita do Brasil. Isso é a colheita, essa nova colheita aí, se Deus não tiver de misericórdia, não for boa, vai faltar alimentação nas nossas prateleiras. E é como nós vivemos num país capitalista, é a lei da oferta e da procura. Quando se tem demais, ninguém se preocupa, vira preço de banana. As pessoas fazem até como é que se diz? Promoções relâmpagos para vender, porque tem tanto que ele precisa vender aquilo ali, porque senão vai se perder. Mas quando falta o produto, quando esse produto é escasso no mercado e todos querem,
Aí quem tem, cobra o preço que quer. Entendeu? Então o arroz ele já pode levantar de preço ainda mais. O arroz do Brasil já está chegando a quase R$60 em alguns estados. E imagine então, num cenário de guerra, de fome, epidemias, que já estamos vivendo, mas esse negócio intensificar mais ainda, meus irmãos. Vier um terremoto, um tsunami, o Brasil já tem registro de tremores de terra aqui na nossa nação brasileira, de catástrofes. Tudo isso, velho, afeta. Vai que afeta uma cidade que tem várias plantações lá, vários milhões de toneladas de plantações de arroz, feijão, essas coisas, animais. Tudo isso pode nos afetar, meus irmãos. Então vem através deste vídeo, deste conteúdo, alertar a igreja, o povo de Deus, para que leve a sério o que eu estou falando aqui, né? Então veja que lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 6, diz assim: eu ouvi uma voz dentre os 4 seres vivos dizer: uma medida de trigo ou 3 medidas de cevado custarão o salário de um dia, mas não desperdice o azeite nem o vinho. Meus irmãos, o que a palavra está querendo dizer aqui, traduzindo para os tempos mais modernos, para que o irmão possa entender, é que haverá um tempo em que nós iremos trabalhar, o nosso salário não vai dar, nós vamos trabalhar o dia todo para comer meio quilo de arroz, né? Então veja o que está acontecendo. Já estamos caminhando para esse tempo. As profecias já estão se cumprindo e que vai chegar um tempo em que uma pessoa que ganha um salário mínimo, imagine, trabalhar o dia todo, recebe o seu salário e ir lá no mercado e só dá para comprar meio quilo de arroz, e às vezes vai ter 6 pessoas dentro de casa para alimentar. E aí, como é que vai ser? Vai ter que cortar na carne, vai ter que cortar pela metade do alimento, as pessoas vão emagrecer, vão ficar susceptíveis a doenças, porque quando nós passamos, não nos alimentamos bem, a imunidade desce. Porque comer bem hoje no nosso país é caro. Comer bem hoje é muito dinheiro, comer bem no nosso país. As pessoas que comem bem são pessoas que têm um salário melhor, ou talvez tenha uma horta aí, um lugar que faz o seu plantio, tem tempo para isso, tem os meios para isso, mas não é todos que têm esse meio de comer uma alimentação boa, saudável. Então o arroz, o feijão é o prato principal do brasileiro e do mundo. E se faltar isso na nossa casa, meus irmãos, pode ter certeza que vamos ter grandes problemas. Sem falar da confusão social, das guerras civis que vai ter, pessoas saqueando, entrando em em mercados, pessoas entrando em mercados, atacadões, lojas que vendem alimentos, saqueando, e vai virar uma baderna, uma desordem, e aí vai ter a necessidade de o governo controlar, e quando o governo controla isso, nós já sabemos que não vai para um caminho bom, porque lá dentro tem os padrinhos, cada um vai puxar para o seu lado, para a sua rede, e aí a população aqui fica, a população fica desfavorável, como já acontece hoje em vários meios do nosso país. Então fica aqui o alerta para os irmãos, atente-se sobre o que está vindo, porque a palavra de Deus, ela não mente, meu irmão, não mente, e não tarda também não, acontece no tempo certo, na hora certa, e Jesus está voltando, mas até ele voltar, nós não sabemos nem a hora, nem o momento. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, pode ser ano que vem, não pode ser ano que vem, pode ser daqui 10 anos, pode não ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 100 anos, 200 anos, nós não sabemos, nem Jesus sabe, só o Pai. E se até lá Jesus não voltar, meus irmãos, e aí? Temos que estar preparados, sim, mas não só na nossa vida espiritual. O mais importante é a nossa vida espiritual, a nossa relação com Deus. Mas nós também não podemos despreparar aqui na terra, temos que estar preparados para o que pode vir sobre a nossa nação brasileira e sobre o mundo, para que não sejamos pegos de surpresa como as noivas
inércias, despreocupadas, desvarridas da vida, loucas. A palavra de Deus, algumas traduções da palavra de Deus chamam elas de loucas, porque louca é a pessoa que está vendo o problema acontecendo na sua porta, está vendo ali a enchente subindo, a pessoa mora no pico mais alto, está vendo o rio subindo, mas não se preocupa, mora aqui no alto, né? A casa não vai subir nada aqui, o rio não vai alagar. Mas ele vem subindo, chega até a área ali, né? No piso da área, e a pessoa continua crendo que vai dar tudo certo e vai subindo e não toma uma certa atitude, até que um dia ele sobe demais, entra para dentro da casa, destrói tudo, derruba a casa e quem está lá dentro morre junto, porque não deu ouvido à palavra de Deus, porque não ouviu ao aviso de uma pessoa às vezes na região que tentou alertar aquela pessoa. Então, através deste canal, nós estamos alertando vocês. Então fique na paz de Deus, que Deus abençoe você e a sua família, Deus abençoe cada um dos irmãos que estão aqui assistindo esse vídeo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva nesse vídeo, nesse canal, assista esse vídeo, dê um like, deixa um like aí, dá trabalho fazer esse conteúdo, ajude a divulgar este conteúdo para mais pessoas ficarem atentas ao que pode acontecer. Fique na graça e na paz de Deus. Deus os abençoe.